Amém? Mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra do coração de Deus. Mas para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Tenha misericórdia, que pregar em espanhol para mim não é o mesmo que pregar em português. Meu léxico, ele cambia. Em espanhol eu sou muito mais diplomático, muito mais profundo. Em português tem que pensar, para poder falar as coisas. Mas eu sei que você vai me entender. Abra sua Bíblia, por favor, como é 1 de Samuel. Isso, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Si encontró, diga amén. Amén. Diga conmigo, yo amo a Jesús. Jesús. Porque Él me lavó con su sangre roja. Muy bien, rojo es vermelho. Você vê como está sua língua. Se encontrou, dígame entonces. Eu vou ler em espanhol, você vai ler, me acompanhar em português, porque me abriu em espanhol e me leu em espanhol. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 na frente, adelante. Diz assim: hubo varón, o dois melhor, não hubo varón, Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Como dice en português? Como fala em português? Houve homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana. Hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Dob, hijo de Sur, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. ¡Qué trabajo! El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba, así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma
vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dios, muchas gracias. Yo quiero colocar mi vida delante de ti. Reconozco que si tú no estás, el hombre nada puede hacer. Yo quiero dejar en la cruz todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco, todos mis pensamientos, toda información, para que tú, Señor, vengas a hablarnos como tú quieres y de la manera que tú quieres. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros pensamientos para recibir tu palabra y para que ella pueda dar fruto al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te bendecimos. Amén. Amém. Y amén. Quando eu estava lendo essa passagem, me chamou a atenção muitas coisas. Muitas coisas. E a Bíblia começa a falar sobre um homem que tinha 2 mulheres. Isso não dá para você o encapé que você tem que ter 2 mulheres, não é, irmão? Uma situação da lá, a realidade cultural deles era assim. A nossa realidade não. Então você não fica espertinho e fala, se a Bíblia fala que tem 2, então eu posso ter 2. Não, não pode, só um. Nós falávamos com minha esposa e a gente falava, nossa, já de repente você tem uma esposa, já é difícil, né, algumas coisas. De repente eu tenho uma esposa, já é difícil, imagina você tem 2. É complicado, não tem que comida, alimentar outra família, é um pressuposto dado. Isso não for normal, por outro lado é pecado. E se pratica isso, lamentavelmente, já sabe você onde você pode ir a sua alma. Então é melhor honra a sua mulher, honra o seu marido e seja feliz. Amém? Até que Deus nos venha buscar e nós voltarmos a ser velhinho, envelhecer bem juntinho, andar da nossa esposa. Né? Nós falávamos com minha esposa, né, meu amor? Quando você fique bem velhinha, eu também, a gente vai falar assim, você lembra, meu amor, o primeiro beijo que você deu em mim? Ah, que legal! Muito bom, né? A gente vai acordar e vai rir e vai desfrutar disso, né? Mas não é isso que eu quero falar hoje, só para partir o gênero, na verdade. A Bíblia fala que tinha 2 mulheres, mas tinha uma realidade real naquele tempo, que tinha trazido uma dor, uma solidão, uma tristeza na vida de uma pessoa. E a Bíblia fala que ele tinha 2 mulheres. Uma delas, ele tinha o privilégio de ter filhos, mas a outra, que era a Ana, ela não tinha filhos. Naquele tempo, meu amado, meu querido, se uma mulher que não podia ter filho, dar a
E ainda mais Penina rindo da cara dela. Olha só você, a pobrecinha do bairro. Aqui Deus não esqueceu de você. Olha eu a bênção. Olha a minha casa. Olha meus carros, meus filhos. E você não tem nenhum filho na universidade. Sua casa é ruim, não tem carro. E você fala aqui em cima, Deus, olha para mim. A minha realidade. Olha a tua realidade. Penina todo o tempo falando coisas e coisas e coisas. Mas Ana chorando, sofrendo. E quando eu vejo por essa realidade espiritual real, eu passo por este tempo. Quantas pessoas na igreja sentem que Deus se esqueceu de você? Está sentindo que Deus se esqueceu de você? E você olha para o seu redor e vê coisas sucedendo. Mas quando você olha para você mesmo, você percebe, meu querido, que aquilo que você crê, que aquilo que você espera, está muito longe. Está muito longe de você. E ainda mais tem um diabo que fala no teu ouvido: cara, a tua família vai morrer, o teu matrimônio não dá certo, você não vai ser bom sucedido, a tua igreja não vai crescer. E ainda a Penina, o diabo te falando: você é um frustrado, você não presta, você nunca vai sair adiante na frente. E você com essa realidade, e ainda mais Penina, o diabo te falando coisas no teu ouvido para te tirar, para te ficar você mais triste ainda. E eu vejo na realidade, a Bíblia fala que eles iam a dar votos e ofertas ao Senhor uma vez no ano, naquele tempo. Mas Ana, eu vejo algo muito lindo dela. E aqui não estou pregando para encontro de mulheres, mas para todos nós. Ana não culpou a ninguém. Quando o esposo ficou perto dela, falou para ela: Ana, acaso eu não sou melhor que 10 filhos? E a vezes o homem pensa como homem, né? Olha aí o pensamento do homem. Acaso eu não sou melhor que 10 filhos? Olha só o homem aqui, ó. Mas ele não entendia o que ele estava passando. E às vezes no matrimônio passa isso, né, irmãs? O irmão, o homem fala de uma maneira, mas a mulher fala: você não me entende. Quantas vezes minha esposa falou isso para mim? Você não está me entendendo porque você está pensando como homem. E eu tenho que falar para ela: então, meu amor, vai com tua amiga, que é mulher, ela vai te entender melhor do que eu. E aí ela vai falar com sua amiga, eles oram junto, buscam a palavra de Deus e ela vem renovada. Mas eu faço todo o esforço para poder entender ela, mas com o meu pensamento de homem não consigo às vezes. E eu vejo o cara tratando de entender ela. Acaso não sou eu melhor que 10 filhos? Ela não fala nada. Você viu? Ela que fez. Você vê e não me entende. Não vou falar com ele. Só para perder tempo. Ela saiu. E ela não culpou ninguém. E muitas das vezes, quando você vê sua realidade, a sua situação familiar, financeira, ministerial, matrimonial, você Deus, você esqueceu de mim. E ainda tem um diabo te falando. E muitas das vezes a gente, que meu querido, echa a culpa nas outras pessoas. Não é verdade? Não.
que fez Ana naquela situação difícil? Ela foi na igreja. E muitas vezes, quando você está nessa realidade espiritual, de solidão, de tristeza, de problemas maritais, de tudo que você possa passar, o diabo está te falando, você escuta o diabo, e o que você faz é: não vai na igreja. A primeira coisa que você vai: para que vou na igreja? Se vou na igreja, me fala de promessas, de bênção, de curas, de restauração, e eu não estou vindo essa realidade na minha vida. Então você deixa ir na igreja e busca outras alternativas para suprir a tua solidão, a tua dor, a tua tristeza, o teu abandono. E você termina culpando a outra pessoa. Você termina culpando a igreja. E você não vai na igreja, mas Ana, ela foi na igreja. Ainda em conta daquilo que ela sentia, da realidade ruim que ela estava passando, ela sabia, meu querido, não importa a situação, não importa a realidade, eu sei que lá na casa de meu pai tem paz para me dar. E ela foi lá e não culpou ninguém, pastor. Terceira coisa que fez Ana, a terceira coisa, ela derramou seu coração diante de Deus. Sabe o que fez? Ela canalizou a sua dor, canalizou aquilo que ela estava sentindo e não culpou ninguém. Ela canalizou em Deus. Jesus, eu sei que meu esposo não entende, eu sei que a vizinha não entende, essa é a minha realidade, não sei como superar essa realidade, eu me sinto só, mas eu sei, Senhor, que ainda de todas essas coisas, o único que me escuta é o Senhor. E ela derramou seu coração, tudo aquilo que ela recebia das pessoas ajudando ela, do marido sem entender, da outra mulher também falando, da realidade própria dela, não culpou ninguém, não deixou de assistir na igreja, não deixou de servir. A única coisa que ela fez, entra no teu quarto, fechando a porta, ora, e o Pai que sabe que você fala no secreto, Ele te vai recompensar no público. As maiores vitórias na minha vida, eu venci no secreto. E Deus me recompensou no público. Quando eu fui na igreja, eu sabia que minha mãe não me queria. Agora ela me quer. E eu quero ela. E juntos nós queremos. Ela não me queria. Ela tentou por 3 meses me abortar. E ela tomava comprimidos justos. Ela falou para mim, para que eu não nascesse. E quando eu nasci, eu fui com minha avó, a morar com minha avó. E sendo parênteses, aí eu entendi que eu era um capricho de Deus. Sabe o que é um capricho? Quando seu filho pede chocolate, você fala: não, o filho que faz? Quero chocolate. Não. Quero chocolate. Não. Quero. Você está bem, meu filho. Eu sou um capricho de Deus. Minha mãe falava: não vai nascer em Jesus. Ela: vai. Não vai. Vai. Não vai. Vai. E aqui eu estou eu, meu irmão. Amém? E aí, quando eu comecei a perceber quantas deficiências eu tinha na minha vida, solidão, tristeza, eu lembro que eu não podia olhar os olhos de ninguém. E eu tinha fome, eu lembro. Ia para a casa dos meus amigos e a mãe falava: quer comer alguma coisa? Eu falava: não, já comi. Mas na verdade tinha uma fome de leão. Só que a vergonha fundamental do orgulho, na verdade a vergonha vem por todas essas coisas ruins que você passou na sua vida.
você não sente que é para você. E tudo que alguém dá, de repente, não tenho fome, já comi, mas na verdade você tem fome. Você quer comer, mas por vergonha que outra pessoa te olhe comer, então você não come. Isso acontecia comigo, era por uma dor que eu tinha. Mas aí quando eu comecei, minha mãe tinha, depois voltei com minha mãe tinha dinheiro. Depois já não tive mais. E contei lá na reunião de casais, onde eu morava e como eu morava. E quando eu saía na rua, o pessoal falava coisas ruins para nós. Também porque a gente se portava mal, né? Mas a minha realidade era difícil. Eu nunca pensei que eu ia estar aqui. Eu nunca pensei que eu ia viajar pelas nações. Mas sabe o que aconteceu? Eu não culpei a ninguém. A minha mãe, a meu pai. Eu fui à presença de Deus. Falei, só o Senhor. Só o Senhor pode tirar essa solidão do meu coração. Só o Senhor pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. E eu canalizei toda a minha dor, desilusão, raiva na presença de Deus. Como você está agindo? Você está ocupando alguém? Você está deixando de vir à igreja, de se comprometer com Deus? Você já deixou de buscar a Deus? Porque tem pessoas que na situação assim, a primeira coisa que faz é deixar de orar. E o pior que você faz é deixar de orar, se congregar e culpar para a pessoa. Nessa situação que você tem que potenciar a sua dor, potenciar a sua solidão, potenciar essa realidade e destiná-lo à cruz. A Bíblia fala que meu jugo, em espanhol, mi jugo é fácil e ligeira mi carga. Ven a mim e te haré descansar. O jugo, como em português? Jugo. ¿Sabe o que? Diz Jesus, ven a mim, mi jugo é fácil. Disse Jesus. Aí eu comecei a ver, que jugo? Você conhece os bois, os cornos bem grandão? Eles têm um propósito, arar a terra. Mas quando tinham que treinar a outro, homem, sempre colocavam o experiente com aquele que estava começando. Então colocavam o jugo experiente e outra parte do jugo naquele que estava recém começando. Então quando aquele boi se queria sair, o experiente não deixava porque era mais forte, tinha experiência e sabia qual era o propósito. Então o outro não podia ir, tinha que ficar e continuar. Então o que Jesus fala para nós: meu jugo É suave e leve. Suave e leve. Vem comigo e você vai atingir o alvo que eu tenho para você. Então, Ana fez isso. Foi Deus. Chegou todas as suas dores. E de repente, quando ele estava orando, o sacerdote confundiu com bêbada, mas não estava, ela estava angustiada de espírito. Aí depois de toda essa conversa com o sacerdote, ele falou: o próximo ano, dessa mesma data, você vai ter teus filhos nos braços. Aqui, queridos, muitas vezes nós estamos vendo as situações dos outros e esquecendo do que Deus tem para nós. Mas Ana, ela teve um filho, mas não somente um filho de Deus. Não foi somente uma promessa, foi a promessa de Deus. Mas Penina, ela só teve filhos, e os filhos de Penina não estão escritos na Bíblia. Os filhos de Penina não colocaram como pessoas que fizeram coisas boas, mas o filho de Ana está aqui, o maior profeta da história, meu querido. Não importa qual seja a sua dor, a sua situação, quando você depende de Deus, você vai ter escrito o seu nome e o nome da sua família no livro da vida. É um aplauso, meu querido.
tanta gente na igreja culpando a outro, culpando a igreja, culpando a Deus. E Deus falando: nossa, filho, se você tivesse perseverado um pouquinho mais, você estava quase aí, quase, um pouquinho mais, filho. Hoje você estava vivendo outra realidade. Mas não é por minha culpa, é porque você não supo perseverar até o fim. E nesta noite, eu quero te desafiar que você tenha essa atitude. Ainda na situação que você está vivendo hoje, não sei, não conheço. Não sei sua realidade, eu conheço você. Se você tem dor, tem tristeza, se sente só, você chora pela noite, tem desilusão, alguém falando a tua confiança, está esperando algo que esse algo não chega, não sei. Não sei se você está culpando alguém por aquilo que você culpa de meu pai, culpa da minha mãe, não sei. Não sei se você está perdendo o ânimo de vir na igreja, porque na igreja, outro dia acontece. Você perdeu a paixão por Deus, não sei. Mas hoje, se você toma novamente essa cruz e você persevera, você vai ter a vitória na sua vida. Mas a vitória não vem assim como você quer que ela venha. Ela passa por um processo de preparação. Amém? Amém. Minha filha falou para mim: pai, eu quero um carro. Minha filha tem 6 anos. Você acha que minha filha pode ter um carro? Não tem a condição, não tem a idade, ele não sabe. Mas eu não falei não para ele. Eu falei: não é o tempo. E assim ele não que Deus não queira te dar aquilo, mas não é o tempo. Se você está esperando essa herança, seguramente você outro dia não está mais na igreja. Como muitas pessoas que vêm na igreja: pastor, ore por mim, tem um dinheiro para sair. Sai o dinheiro, sai o trabalho, alô da igreja. E você: nossa, fez um milagre. E eu que estou esperando por essa milagre. Aguanta. O que vem para você é muito melhor do que você tenha pensado e imaginado. Só faz uma coisa: não culpa ninguém. Se culpou, pedir perdão. Não deixa de te congregar. E vai lá nos pés de Jesus, que Ele é forte para te guiar no objetivo que você precisa ir. Amém? Amém. Quero te invitar a colocar em pé.